Boa noite, Constante TV. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana de edição do Direito no Dia a Dia. E essa semana nós estamos dando sequência à semana passada ao episódio do nosso clube de leitura, a série do nosso clube de leitura, que desta vez estamos lendo, aprendendo, debatendo, né, conhecendo a grande figura do brasileiro, Rui Barbosa. Então, estamos aí nessa série e hoje é o segundo programa, parte 2 desta série. Sigo aqui acompanhada da doutora Dalimar e doutor Tiago Flores, que também esteve com a gente no primeiro episódio. Seguimos aqui para este segundo, dando sequência a esta brilhante leitura, enriquecedora leitura, que você pode também fazê-la ou aqui no nosso bate-papo, aprender um pouco, conhecer um pouco sobre Rui Barbosa. Então, nós vamos dar sequência a este clube. Doutora Dalimar, bem-vinda aí de volta esta semana. Doutor Tiago também. Muito e para a gente não demorar muito, prosseguir, vamos direto aqui à sequência. Vamos. Na semana passada, nós acho que acabamos o capítulo 3, não foi, doutora Dalimar? Isso. Iniciamos o capítulo 4 e agora nós vamos terminar o capítulo 4, lembrando que nós vamos trabalhar aqui até o capítulo 10, né? Se Deus permitir. Que teremos o último, que vai ser apresentado pelos nossos colegas apresentadores. Então aguarde aí, acompanhe e siga, não perca toda essa série brilhante de Rui Barbosa. Doutora Dalimar, então vamos lá. Seguindo aqui os nossos apontamentos, o que a gente pode começar a falar aí no programa de hoje? Fazendo esse resgate, né, da memória, o doutor Tiago Flores, ele comentava da saúde muito fragilizada, que foi um problema que perseguiu, né, a vida toda de Rui Barbosa, mas isso também não foi um limite, né, para sua ascensão. E ele então, depois da morte, do falecimento do pai dele, ele teve uma ajuda muito grande do senhor Dantas, né? Amigo do pai, né? Amigo do pai, exatamente, que abriu a porta, né, para que ele pudesse trabalhar no seu escritório jurídico e também no jornal. E ele fez muita amizade, Rui Barbosa, com o filho, né, do senhor Dantas, que era o Rodolfo Dantas, que vai ter assim, um papel muito importante na vida dele. Rodolfo Dantas também ficou doente. E aí o senhor Dantas os convidaram, né, tanto o filho como o Rui Barbosa, para buscar tratamento na Europa, mais especificamente na França, como o doutor Tiago já pontuou aqui. E ali ele foi aconselhado por um médico a descansar, o outro médico dizia para ele tomar banho nas águas termais, que isso ia fazer bem para ele. E um outro, um francês radicado em Portugal, aconselhou a ele comer, disse que o problema dele era a fraqueza, né? Falta e a gente de até vitaminas, falta de vitaminas. Coma até pedras, né? Foi o que... Hoje a gente vai dizer que ele não estava estressado, não? Porque a gente fala isso, né? Ou com anemia, né? Você está estressado, tira umas férias, vai descansar, né? E podia ser um de pressão ali, que ele vivia muita pressão, né? Mas o importante é que ele começou a comer e parece que deu muito certo, né, doutor Tiago? É verdade. Na verdade, ele tinha um biotipo um pouco frágil, né? Então, imagino que ele deveria ter alguma dificuldade para se alimentar, né? Talvez, né? Talvez ele, imagino que ele tinha, né? Exatamente. E as pressões, o sofrimento da vida, isso gera na gente, né? Quando, dependendo, ou você exagera para a comida, né? Tem aquele extremo da ansiedade, né? Do cansaço, você já come demais, ou você realmente pode perder o apetite e chegar a um ponto de fraqueza. O importante é que ele fez a terceira linha, né? E ele então, nessa altura, ele passou a defender a lei do ventre livre. Os conservadores e os liberais disputavam o mérito da aludida lei, não é, doutor? Sim. Teve aí esse impasse. Como uma coisa já estava acontecendo de forma inevitável, e depois as pessoas querem ser o pai da criança, né? Tem sempre isso, até hoje é assim, né? Você tá contra, mas quando a coisa vai acontecer, que você vê que não tem mais gente, aí agora não, agora eu passei a depender. Surgem vários pais. Agora, se não der certo, aí ninguém é pai. Ninguém é pai. Então já começaram ali, como já vinha acontecendo na América toda, né, nos Estados Unidos, então uma hora ia acontecer aqui, inevitavelmente, né? Isso, aqueles que eram filhos de escravos, pela lei do ventre livre, não
precisavam ser escravos. Começou exatamente. de forma já era gradual, assim, né? Quem nascer agora já é livre. Isso. O processo no Brasil de abolição da escravatura, ele não foi um processo, vamos dizer assim, que foi de uma vez instantâneo, só. Né? De uma vez só. Não, né? Houveram etapas. A lei do ventre livre é uma etapa importante desse processo. Sim. A lei do sexagenário, aqueles que eram acima de 60 anos, né? Então já eram também considerados como livres. Então foram diversos passos em direção à abolição absoluta da escravatura. E essa lei, né, que foi defendida por Ruy Barbosa, ela também teve um papel importante nesse processo de abolição da escravatura, né? Então aqueles que nasciam de escravos, né, nasciam já brasileiros aqui no Brasil, eles não eram considerados escravos. Eles eram considerados como homens livres. Sim. Então é isso aí. E isso já vem refletindo também um pouco dos ideais de fé cristã, né? Sim. A gente já não pode puxar isso daí, essa luta de que todos são iguais, né, diante de Deus. Então a gente já puxa esse valor também, essa ética dele, né? Como a Adriana colocou na primeira parte, ele leu, teve contato, né, com os evangelhos, com a Bíblia, então esse chamado de fazer, né, justiça, de gerar igualdade, de defender o oprimido. Né? Porque o contato ele vem com isso a Bíblia, muito forte, muito né? forte. A palavra de Deus, ela vem para nos instruir não a ter conhecimento, mas para uma transformação, né, mudança mesmo de perspectiva, né, como o senhor também falou no início da sua apresentação. Sim. E Ruy Barbosa, assim, ele tinha tudo para não ser favorável à própria abolição da escravatura. Porque ele em que pese ser vindo de uma família humilde, mas ele conviveu em círculos, né, de lideranças políticas, de pessoas que eram contra. Podia ficar lá quietinho, que eram contra esse pensamento, que eram a favor, né, da escravidão. Então ele teve, inclusive, a obra conta que ele, inclusive, perdeu algumas oportunidades de ascensão dentro do governo em função dos ideais que ele defendia. Isso. Né? E isso é algo que, assim, é muito valioso, né? Quer dizer... Ou seja, eu vou ter prejuízos, né? E eu vou continuar defendendo aquilo. Exatamente. Porque eu tenho convicção, né? Eu tenho convicção de que o certo é esse. Ainda que eu vá ter perdas, né? Ainda que eu vá ter perdas, mas o certo é esse caminho. Porque esse é o caminho correto. Exatamente. Né? É um grande exemplo aí nessa perspectiva, no né? capítulo 5, a gente vai falar um pouquinho sobre a morte. Alguns detalhes o Dr. Tiago já pontuou para nós, né? Que aos 25 anos de idade, em novembro de 1874. Eu acho que precisa a produção passar o próximo 15, slide. Desculpa, eu já estou lá na frente, vamos lá. Então, a morte do pai foi um importante capítulo, né? O capítulo 5, a gente já está aqui na metade, né, dos 10. Aos 25 anos de idade, então, em novembro de 1874, o seu João Barbosa, o pai de Ruy, faleceu. E a dor, né, como nós colocamos na parte 1, a dor foi muito profunda, né, doutor Tiago? Sim. Em razão desse grande elo, né? Incentivador que era o pai, né? Um exemplo para ele. Um exemplo incentivador. Eram muito amigos, né? E se admiravam, né, mutuamente. E uma das características que Ruy admirava em seu pai era a capacidade de não desistir diante das dificuldades. Até o doutor colocou aqui, né, em relevo, essa grande característica de resiliência, Ruy. né? Recomeçar, tô ali, a resiliência é algo que a gente precisa aprender, desenvolver, né? Ensinar realmente nossos filhos. E o orgulho, né, que ele tinha das realizações do filho. O doutor Tiago colocou no primeiro capítulo ali que o pai realmente vislumbrava no filho dele altos ideais, ele tinha essas boas perspectivas, né? E então ele chamava de meu Ruy. Era tão carinhoso o relacionamento que ele chamava o meu Ruy. E os amigos, né, do seu João diziam para ele que não havia orador melhor do que o filho dele. Isso trazia muito orgulho, né, e alegria para o seu coração. E com a morte então do pai, Ruy escolheu assumir as dívidas do seu pai, que eram 12 contos, né, de réis, que para Ruy era uma fortuna. Mas por amor à memória e honra ao seu pai, ele renegociou essas dívidas e passou por muitos anos para quitá-las. Algum destaque? Eu não fiz essa pesquisa, não sei se o doutor Tiago, que é tão estudioso, tem essa informação. Como era isso juridicamente? Hoje
hoje se o nosso pai, né, falece. Doutor Tiago, explica aí como é que é hoje. Doutora é da família, né? Hoje, a nossa advogada né, de família, acho que ela pode explicar. Família e sucessões, então. Hoje o meu pai só me deixa dívidas. Eu tenho que quitar essas dívidas. Primeira coisa, você vai fazer um inventário negativo, né? Você vai procurar um advogado especialista em inventários, né? E você vai pedir para fazer o inventário negativo. Sim. Isso é uma proteção para os herdeiros, para que os credores não venham bater na sua porta. Eu não sei como era a legislação na época, se ele tinha essa obrigação. Hoje, né? Se fosse a legislação atual, ele não teria essa obrigação legal. Talvez moral ele quisesse. Dá a entender que foi uma escolha moral. Uma escolha moral. Que dá a impressão que dá é essa, né? Que foi uma escolha moral, porque no livro diz que ele poderia ter resolvido isso. Então, acho que a legislação já era assim, né? Mas que dá a entender aqui por uma questão de opção, né? Como o doutor Tiago colocou, ele escolheu. E hoje, né, doutora Adriana, doutor Tiago, como é que é essa questão? Os filhos só herdam as dívidas do pai ativo também, até o valor da herança. Você não pode, como herdeiro, assumir as dívidas além do seu quinhão hereditário. E se ele não deixou nada, a dívida, infelizmente, aí você faz um inventário negativo para que os credores que saibam. Fica sem receber. Fica sem receber. Ao menos que você, como Rui, né? Tenha essa escolha moral. Mas aí também, sem julgar ninguém, realmente não cabe. Se a legislação te permite, né? Se seu pai, de repente, algum contexto. E realmente era um ônus muito grande, né, doutor? Até em cima dessa premissa que hoje as instituições financeiras, quando vão conceder qualquer financiamento tem que ter alguma garantia, financeiro. Né? Já até os seguros, né, obrigatoriamente, tem seguros. Você adquire um bem, aquele bem fica gravado com uma alienação fiduciária. Apesar de você não pagar o imóvel, aquele bem ele pode servir para pagar essa dívida. Exato. Então, até para que não aconteça exatamente essa situação dos credores ficarem no prejuízo, né? Sim. E eu vou contar uma história da vida real bem rapidinho, porque para ilustrar quem enriquece também, né? Ilustra com o exemplo da época, né? Eu fui fazer um inventário de um senhor que só tinha um bem imóvel que estava alienado ao banco. E ele faleceu em decorrência de um câncer, né? E o que ocorre? Ele tinha esse seguro financeiro, porque o banco também eles não quer obrigam, ter risco, né? Assim, né? hoje, acho que faz parte, né? Dos contratos, né? Para carro, não. Para veículo, a pessoa tem uma escolha de fazer ou não, um acréscimo, né, daquele seguro, mas no caso dele era um imóvel. E, gente, pasmem, a viúva me procurou para fazer um inventário e ela estava recebendo cartinha do banco, cobrando. Aí eu falei, não, mas me dá o contrato. E o banco para liberar o contrato. E aí eu vi que tinha uma cláusula desse seguro, né, do sinistro. Ou seja, quando a pessoa falece, que aquele imóvel ia ser quitado. Só que aí o banco disse que não era com eles. Eu teria que entrar em contato com a seguradora. E ela, uma pessoa assim muito... Que normalmente é do mesmo grupo econômico. Do mesmo grupo, né? Mas eles disseram, procura a seguradora. Gente, foram 2 meses. De luta. Para desenrolar com a seguradora, para dar carta de quitação para o banco. Agora, se eu não entrasse como advogado, tivesse esse entendimento... Se encaixasse no dever de pagar, né? Ela ia ficar fatalmente, né? Pagar. Ela e a filha, né? Uma filha na época que tinha 5 anos de idade. E era uma pessoa com pouco esclarecimento, né? Olha a importância, então, né? De uma assessoria correta, né? Exatamente. De consultar um advogado, né? De um profissional, da sua confiança, né? Dentro daquela área e ser orientado. E nós vamos ver mais à frente, inclusive, se hoje nós podemos fazer essa defesa dos clientes, eu também sou advogado, Rui Barbosa teve um papel fundamental dentro desse processo. Exato. Nós vamos ver mais à frente sobre isso. Eu só estou dando aqui um spoiler. Umas frases bem marcantes. Mas ele escreveu uma carta ao doutor Evaristo de Moraes, que foi um advogado que ele começou a ser perseguido em função da defesa que ele fez de alguns marinheiros que, no caso, esses marinheiros eles se rebelaram contra torturas que eram cometidas dentro da marinha e eles se rebelaram para que essas torturas não acontecessem mais. Uau. E
no caso, o Dr. Evaristo de Moraes se comprometeu a defender esses marinheiros e foi perseguido pela corte, foi perseguido por isso. E Rui Barbosa escreveu uma carta relatando a importância da defesa, da defesa judicial, da defesa jurídica, né, e que não se pode confundir o defensor com aquele que cometeu um delito. Né? O defensor, ele está exercendo o seu papel constitucional, institucional, né, de assegurar um julgamento justo. Sim. E isso é muito interessante, eu acho que isso está mais para frente, mas depois eu tenho uma questão para comentar sobre, eu vou deixar aqui só um spoiler, sobre o papel do advogado cristão. Uau! Qual é o papel do advogado cristão quando ele defende, por exemplo, um advogado que é cristão defender um homicida? Ele pode defender ou não pode defender? Então, mas eu vou deixar esse spoiler para nós falarmos sobre isso mais. Vocês refletindo aí, reflitam aí, porque daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente pode voltar, inclusive, muito interessante. E puxando esse gancho aí do Dr. Tiago. Vamos para o capítulo 5, né, o slide 16. O Dr. Tiago também já adiantou aqui, né, que Rui não tinha saúde, mas ele tinha muita vontade de trabalhar. Então, ele acumulou trabalho, como já foi dito aqui pelo Dr. Tiago, no jornal do seu Dantas, no escritório do senhor Dantas, e também, por conta das dívidas do pai, ele acumulou mais um terceiro round, né? Ele foi ser inspetor no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, né? E em julho de 1875, Rui foi a alma do movimento que aconselhava a resistência contra a obrigatoriedade do serviço militar. E aqui a gente destaca, ele não era contra o alistamento ao serviço militar, mas ele dizia que teria que ser algo voluntário, né? Então isso era uma ideia que ele defendia. E Rui nem sequer havia superado ainda a dor causada pela morte do seu pai. Em dezembro de 1875, a sua então noiva, Maria Rosa, também faleceu. Um mês após o falecimento do pai. No mês seguinte. O pai faleceu em novembro, no mês seguinte foi a noiva. Então foi uma pancada. Eu destaquei aqui uma frase que ele falou à época, né? Densa tristeza me escurece a mente. Né? Densa tristeza. Porque imagina, você perdeu o pai, um grande amigo, em seguida a noiva, num tempo tão curto, né? E mostrando que ele era humano, sofredor como nós, e sentia, né, as tristezas. E aquele ponto da mente, da tua alma mesmo, né, ficar bem sofrida. E foi um momento parecido aí com o que o nosso grande Rui Barbosa viveu também. Então vamos para um breve intervalo no segundo episódio de hoje de Rui Barbosa. Não saia daí, já estamos de volta. Estamos de volta aqui na Constante TV, no Direito no Dia a Dia, mais um episódio. Seguimos aqui com vocês no nosso clube de leituras, A Vida de Rui Barbosa. Né? Doutora Dalimar, nós estamos dando sequência, né, nos capítulos do livro, e assim podemos ir pontuando e não esquecer nenhum detalhe. Né, dessa riqueza, assim, né, nos ajuda Thiago a não deixar de destacar, pontuar, conversar, compartilhar aqui detalhes da vida pessoal, da vida profissional, que vão enriquecendo, né, toda essa história. E nós estamos no capítulo 6, então seguindo aqui nesse segundo bloco, que tem o título A Luta Vai Começar, que a luta para mim já começou há muito tempo aí, desde que ele nasceu a luta, pelo que eu acompanhei, né? Mas enfim, o autor resolveu nomear o capítulo e que a luta vai começar, mas a minha luta continua. Mas vamos lá, doutora Dalimar, pontue aí o que a senhora acha importante como nessa já luta. foi colocado aqui, né, o doutor Tiago Flores, ele já evidenciou que o grande legado, né, que o seu João Barbosa, o pai de Rui Barbosa, transmitiu para ele foi a paixão pela política, né, doutor? Tanto é que ele deixou a medicina e enveredou pela política. Isso é destacado muito, né? Muito. A todo tempo. E os dois eram leitores vorazes, né? Qualquer livro que caísse na mão, principalmente de política, eles estavam lendo, né? Sim. E após a morte do seu pai, então Rui foi morar na casa de um amigo do pai dele, né? Que é o senhor Salustiano Souto. Ele era um homem solteiro, ele era alegre, gostava de dar festas na sua casa, né?
E Rui, ele era avesso a essas festas, porque ele era muito tímido, conforme a gente tímido, né? Já colocou aqui. Mas, numa dessas festas, o senhor Salustiano apresentou Rui aquela que seria sua futura esposa, né? A senhora Maria Augusta, uma jovem alegre, desinibida e também muito prática. E ela ajudava, então, Rui Barbosa a tomar decisões de ordem prática na vida dele. Só puxando um pouquinho antes nessa questão de que o autor destaca, que ele estava convivendo com o amigo Rodolfo nessa época aí. Eu achei E o Rodolfo era o bonito, rico, né? Advogado. Era o bonito, rico. O Rui era o franzino, pobre e triste. feio. Ele passa essa impressão de que ele, enfim, diante de tanto sofrimento, né? Isso. A aparência de triste, ali arredio, franzino, pobre. E mais Maria Augusta escolhe Rui, né? Rui Barbosa. Porque além dessa questão de paixão, por certo, também havia envolvido, mas essa admiração que um homem, né, um homem estudioso, um homem inteligente, ele vai atrair, né, uma mulher, né, essas qualidades, vai atrair. E é muito interessante aqui no slide, né, fala que ela o ajudava a tomar decisões sobre as questões de ordem prática. Isso. Porque é a complementação, né, do homem. Aquela diferença, né? Ele muito idealista, né, com pensamentos revolucionários, de mudança, e ela com a praticidade. Ela não tinha todo esse conhecimento, essa erudição, que ele tinha, mas ela consegue ser mais prática, né? Consegue ser mais objetiva em saber o que era bom para ele, o que era bom para eles como casal, né, de que modo que aquele conhecimento que o Rui acumulava poderia prosperar. Tanto é que ela incentivou, mesmo sem ela ir, porque ela ficou em Salvador, mas incentivou ele a ir para o Rio de Janeiro. Você precisa ir para lá, Você precisa ir para lá. Porque lá é a capital, lá está acontecendo tudo. Exatamente. Né? Lá tá acontecendo. Você precisa estar lá no meio onde está acontecendo, né? E essa complementação, né? Que hoje todo casal precisa, né? Ela é cristã, sobretudo ela é uma complementação cristã. Sim. Do homem e da mulher, né? E isso foi muito vivo na vida de Rui, né? Ele absolutamente diferente, eu sou diferente da minha esposa, mas nós nos complementamos e no nosso amor nós nos aperfeiçoamos, né? Então acho que o Rui tinha um pouco disso também, acho que todos nós temos um pouco disso no nosso casamento, né? Todo casal precisa ter essa diferença. Exatamente. Né? E a biografia diz que eles ficaram casados por 46 anos, né? Até que a morte os separasse, 5 filhos, então com certeza, até nesse ponto, né, Rui tem a nos ensinar, porque hoje está cada dia mais difícil manter um casamento nessa total seguir, né, o compromisso, né, o compromisso que você firmar, você ir até o fim, você seguir a aliança. E os 5 filhos, todos com o sobrenome Rui Barbosa. Então, se você vê alguém com o nome Rui Barbosa, certamente é da linha descendente do Rui Barbosa. Olha aí, outra curiosidade, né? Importante. Então, seguindo aqui nesse capítulo, em 1876, Rui e Maria Augusta ficaram noivos, né? Tiveram aí como cupido o senhor Salustiano Souto. E ela, então, Maria Augusta, o incentivou a ir tentar a vida no Rio de Janeiro, que era a província da época, né? Porque ela percebia que os embates políticos ali não estavam minando a sua capacidade, a sua trajetória, a sua ascensão. E aqui no próximo slide, né, 18, porque você imagina parte, também, na época não tinha essa conexão toda que você faz a qualquer lugar hoje, né? Então você precisava estar mais diretamente ali, onde a política estava acontecendo de fato, né? E era um contexto de um país que tinha 8 milhões de habitantes na época, dos quais, e além dos 8 milhões, dos quais 1.800.000 eram escravos. Né? Então era um país muito diferente do que nós temos hoje no Brasil, de mais de 200 milhões. Né? Então Rui ali enfrentava algumas resistências que minavam o seu poder persuasivo, a sua oratória, e ali então a sua esposa, né, Maria Augusta, entendeu que ele deveria ir para um outro centro. Ainda era noiva, né? Sim. Quando ela... É isso que viria a ser, né, doutor? Isso a gente já adiantou, né? Que o Rodolfo Dantas. Ela percebeu, né, que esses afetos políticos estavam limitando seu potencial, aconselhou ele para o Rio.
E o seu amigo, então, você já falou, né, doutora? Que eu já tinha destacado aqui na minha leitura. Mas ela também escolheu Rui. E a obra relata que ela foi a sua âncora na terra, né, dos homens comuns, como o doutor Tiago bem colocou para nós. Ela dava a ele a segurança, sua mãe, também a mãe de Maria Augusta, o tinha como filho, né, a sogra. E Maria Augusta, então, cuidava de Rui da melhor maneira possível. E ficaram casados por 46 anos. E na leitura aí que nós fizemos, também destacava que às vezes ela exagerava nos cuidados. E ela tinha sempre uma resposta. Mas Rui só tem ele, só existe ele, é único, né? Então ela realmente era uma esposa muito companheira, como o doutor colocou. Com a importância, né, de uma base familiar, de um apoio familiar. Como isso faz muita diferença na vida de qualquer pessoa. Né? E ele recebeu, a mãe era parecida, né, com o pai. Dava todo o apoio. Exato. E ele vem, traz uma esposa, recebe uma esposa, assim, que a Bíblia diz que a esposa, né, presente do Senhor, né? Quem né? acha uma joia preciosa, é verdade. Né? E aqui fica aqui um recado para os nossos jovens que já estão solteiros, né? Assistindo. Saibam escolher, né? Desde já orem pelos seus varões, pelas suas varoas, para que Deus possa abençoar o casamento de vocês, porque um casamento bem sucedido, ele vem dessa complementação, né? Vem dessa soma entre o homem e a mulher. Exatamente, essa soma perfeita, né? Quando Deus une, né? Sim. Imperfeitos, claro que somos pecadores, né? Mas se torna, né, com Cristo à frente, unindo, essa complementaridade, né? E no capítulo 7, no slide 19, nós temos aí o casamento, né, com Maria Augusta. Lá no Rio de Janeiro, Rui se sente muito sozinho. Ele foi ainda noivo, ele estava sentindo falta da sua noiva, de seus amigos, né? E apesar de trabalhar ali no Rio de Janeiro de forma árdua, ele ainda não estava colhendo os resultados financeiros que ele precisava. Então ele recebeu um trabalho também desafiador, porque além de jornalista, de orador, depois nós vamos ver parlamentar, ele também era tradutor de obras. E ele tinha acabado de traduzir o livro O Papa e o Concílio, e ele recebeu então uma proposta para defender 2 padres que estavam sendo condenados por suas convicções de separação de igreja e de Estado. Doutor Tiago, quer fazer um destaque? O advogado exercendo, que o senhor destacou no bloco anterior, não foi? Exatamente. E Rui Barbosa, ele foi um dos grandes defensores do chamado Estado laico. Estado laico. Muito presente na Constituição de 1891, né, que ele contribuiu decisivamente para essa Constituição. Então, assim, ele já carregava consigo esses ideais, né, e que depois ele pôde contribuir para a lei do seu país. Sim. Então, aqui fala exatamente dessa convicção que ele tinha sobre essa separação. Né, já os que estavam sendo acusados ali, né? E olha, e como que é um tema importante, inclusive, para os dias atuais. Sim. A nossa liberdade religiosa também. Isso, a liberdade religiosa, de um lado, a questão do Estado e da tutela do Estado, do outro lado, é um tema que, desde essa época até hoje, é um tema que ele continua sendo objeto de muitos debates, de pensamentos divergentes, inclusive, sobre isso. Com certeza. Mas desde essa época, então... Mas Rui Barbosa, ele então, como hoje consta na nossa Constituição, né, ali ele já defendia essa separação da igreja e do Estado. Estado laico, né, doutor? Isso. E no próximo slide 20, entrando no capítulo 7 dessa obra. Enfim, em novembro de 1876, Rui Barbosa volta à Bahia e casa-se com a sua amada, né, Maria Augusta. E o amigo e o cupido, né, Salustiano Souto, arca com um casamento que foi modesto, feito para poucos amigos e com a lua de mel também, que foi escolhida previamente por Rui. O destino, Rio de Janeiro e Friburgo. Por quê? Ele tinha que ir ali, se sentindo a obrigação, né, de estar com aquele patriarca da família, que era o senhor Sabino, né, que era primo paterno, e depois descansar um pouco em Friburgo. No entanto, aconteceu algo ali muito triste. Ele ficou acamado, ele teve uma doença, né, chamada tifo, e ele ficou por 2 meses acamado, entre a vida e a morte.
Mas ele desfrutou nesse período dos cuidados da sua amada, né, Maria Augusta, que foi uma esposa devotada, e também tiveram depois 5 filhos, né, ao todo, né? Aqui no capítulo 8, no próximo slide, né, o 21, já aparece aqui a figura de Rui, o político, né? A figura dele como político. Então, Rui... Porque ele é eleito deputado, né? Eleito deputado. 8, aquilo que a gente já conversou. Então, graças aos seus discursos inflamados, a sua oratória exemplar, brilhante nas tribunas, é que Rui alcançou espaço na política. Que ele também era ambicioso. Ele o próprio autor usa essa descrição, né? De ambiciosíssimo, inclusive. Quando fala, né? E a ambição, ela tem o seu lado, né, positivo. Ambição, e ele gostava de ser desafiado, né? Porque se você, com ética, com lealdade, confiando também, né, na graça de Deus, você seguir buscando mais, não há nada de errado nisso, né? Não há nada de pecador nisso, de pecaminoso nisso, né? E como você colocou, ele era tão ambicioso que ele foi candidato 2 vezes a presidente, né, da República. Então ele almejou o cargo político mais alto, né? Com a ambição mesmo, exatamente, né? Ele não conseguiu ser presidente, mas ele contribuiu como ministro da Fazenda, interinamente como ministro da Justiça, né? Ele exerceu cargos muito importantes, né, dentro dos primeiros anos da República. E aqui em 1879 havia um embate entre os maiores partidos na época, eram os conservadores e os liberais. Então esses debates também, além das tribunas, também aconteciam nesses jornais, né? E Rui, então, foi escolhido pelo seu partido para representar na tribuna esse grande embate político contra os veteranos. Então, no próximo... porque a liberdade de imprensa também era algo muito definido. Porque ele era jornalista também, né? Sim. E ele já defendia essa ideia do quarto poder, né? Exatamente. Da imprensa como quarto poder, trazendo a informação para todos, né? Isso. Traz o conhecimento, deixa o povo, né, conhecedor, fazer as escolhas. Né? Já era esse ideal. E ele era um jornalista... ele não era formado em jornalismo, porque né? naquele período não tinha a faculdade de jornalismo. Formação. Os jornalistas daquela época eram os políticos, os juristas e outros intelectuais, que faziam jornalismo. Mas a sua contribuição para o jornalismo, ele abriu jornais, ele escrevia muitas colunas, muitos artigos. E era aquele combativo, né? Era combativo. Né? Era aquele que vai escrever o que está no poder quer ouvir, né? Ele não escrevia para relatar somente fatos, né? Ele colocava as suas ideias, né? E criticando, se fosse preciso, exatamente. Né? E como as ideias dele estavam muito contrárias, então provavelmente eram muitas críticas. E rebatia de forma muito veemente aqueles que o criticavam também através dos artigos de jornal. Exato. Né? E aqui, então, nesse grande embate entre esses dois partidos políticos, então, Silveira Martins de um lado, que era membro do governo na época, e José Bonifácio, seu ex-professor na Faculdade de Direito, olha aí. Então, após esse discurso, né, de 4 horas na tribuna, os ouvintes diziam, né, que ele era como Davi, né? Golias, comparava Rui a Davi, né? E esses dois gigantes, Silveira Martins e o seu ex-professor José Bonifácio, como Golias, que já tinham toda uma trajetória, eram veteranos, né? E então, depois daquelas 4 horas de discurso na tribuna, Rui mostrou mais uma vez sua capacidade de cortar profundamente com as palavras e trouxe a vitória para o seu partido, que passou então a convidá-lo sempre para os embates mais decisivos. Já seriam usados sempre, né? Pela habilidade que tinha. E aí o partido agora é você. É tipo o jogador que vai bater o pênalti, né? Agora é decisivo, o pênalti que vai bater o melhor. Então traz o Rui, porque nós precisamos, né? Chama o Rui, né? Chama o Rui, porque é ele que vai falar, ele que vai discursar. Exatamente. Né? Ele tinha uma oratória fabulosa. E tanto que
ele foi escolhido para representar o país em Haia, né, onde ele foi chamado, que não é objeto aqui da nossa... Né, isso nós até já adiantamos aqui para o público, que vai ficar para os próximos episódios. Mas só para também que eu gosto muito de dar spoiler. Que eu faço isso na minha sala. Interessado, né? Exatamente. Eu faço na minha sala de aula, com os meus alunos. Então, assim, lá ficou claro, não só ali mais para o Brasil, mas para o mundo. A nível mundial, a nível mundial, a capacidade oratória de Rui Barbosa. Isso. Conhecido mundialmente. E aqui já entrando no capítulo 8, aqui já Rui a figura política parte 2. Rui aqui, ele precisava de dinheiro. Por isso ele alternava o seu trabalho como parlamentar, que nós já vimos que ele baseava muito nas obras ali, na trajetória da Inglaterra, trazendo para a realidade do Brasil, tradutor, escritor, e ele era um erudito. Então ele contava com o apoio restrito da sua esposa. Ele amava o teatro e ele mesmo era um ator, mas porque quando ele estava na tribuna para discursar, ele se transformava, né? Em 1878 nasceu a primeira filha, a quem eles deram o nome de sua mãe, Maria Adélia. Rui foi convidado por intermédio do seu amigo Dantas, que agora era senador né? Para ajudar a elaborar uma reforma eleitoral que estava encabeçada por um alto membro do governo, que é o senhor Saraiva. E o trabalho de Rui foi tão esmeroso que ele se destacou como grande redator dessa reforma eleitoral. E esse projeto, então, foi aprovado em 1881. Havia um processo de reforma eleitoral, né? Exato. Eleições diretas, estavam já brigando por essa questão das eleições diretas. Exatamente. Então, aí, ele encabeça aí com esse projeto, né? Isso. E consegue aprovar, né? O Rui Barbosa, ele contribuiu bastante com a educação, né? No período que ele foi deputado, ele elaborou projetos bastante contemporâneos sobre educação, sobre a reforma eleitoral também, defendendo o voto direto, né? Eleição direta dos representantes, defendendo o cargo para presidente, isso já mais à frente, um cargo com 4 anos, com alternância a cada 4 anos. E também para o federalismo, né? O federalismo foi algo que Rui Barbosa defendeu bastante. Porque o Estado era unitário ali. Exatamente, Estado unitário concentrado em cima da figura autoritária do rei, né? Então, com esse processo de descentralização do poder, no caso, os estados federais passaram, então, a deter de uma parte da competência executiva, legislativa, que é como hoje a gente se organiza, a base do nosso federalismo atual. A base lá travada por Rui, né? E inspirado nos federalistas dos Estados Unidos. E Inglaterra, que eles se inspiraram. Exatamente. Né? Eles se inspiraram. Nas colônias americanas que criaram exatamente os estados federados. Pela Inglaterra, né? Então, olha aí, quanta contribuição, né? Para o que hoje temos como democracia, como leis, como organização política, né? Geográfica até, né? Também. E é isso. Precisamos encerrar esse segundo bloco. Por razão do tempo. E daqui a não pouco sai daí, já estamos de volta para o terceiro e último bloco do segundo episódio de Rui Barbosa. Clube de Leitura no Direito no Dia a Dia, na Constante TV. Seguimos aqui no Direito no Dia a Dia desta semana com o episódio 2 da série Clube de Leitura, A Vida de Rui Barbosa. Para encerrarmos esse episódio, vamos seguir no capítulo 9 e 10 da obra, né? Desta obra que nós já apresentamos lá desde o primeiro episódio. Estamos seguindo esta obra como referência e nela estamos nos debruçando para compartilhar com vocês e aprender tanto com esse grande mestre aqui, Rui Barbosa. Então, seguindo para o capítulo 9, doutora Dalimar, vamos seguir aqui com o que nós destacamos para vocês. Então, aqui no capítulo 9, já terminando aqui até o capítulo 10, havia essa figura, né, de Saraiva, que era um alto membro do governo na época, que ficou designado para fazer uma reforma eleitoral. Estávamos falando disso, né? Da reforma, do processo eleitoral todo aí. E Rui Barbosa se destacou, então, como grande redator, e essa lei, então, ela foi aprovada, essa reforma em forma de lei em 1881. Mas Saraiva não acolheu todas as ideias de Rui, que eram grandes demais para aquele momento. Então, ele lutou
contra o analfabetismo, porque os analfabetos na época, ele não tinha direito a voto. Mas Rui Barbosa, ele entendia que deveria se combater o analfabetismo alfabetizando o povo, né, as camadas da sociedade, vez que os mesmos, então, poderiam, assim, depois de alfabetizados, né, ter direito ao voto. E nesse projeto participar com mais consciência, exato, né? Com mais conhecimento dessas escolhas. Porque ele estava defendendo isso, desafio, né? Dividir, que o povo pudesse decidir. Como é que você vai tomar decisões e escolhas se você não tem nem o mínimo de conhecimento? Sim. Exato. Né? Então, eu preciso ir lá na base, como até hoje é necessário, né? Exato. Trabalhar a base toda, né? E como a gente vê a diferença nos países mais ricos, dos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, como isso faz uma grande diferença, né? É verdade. Mas esse projeto também ficou aprovado o direito a voto aos não católicos, que até então só os católicos que poderiam votar. E com esse sucesso, né, que ele teve, esse destaque, com essa reforma eleitoral, Rui então tornou-se deputado-geral, né, que o doutor Tiago já explicou para nós, que comparando-se a hoje é a figura do deputado federal. E aí ele teve que ir para a grande província da época, que era o Rio de Janeiro, né? A capital, com a sua esposa e já 3 filhos, né? Então aqui, dessa altura, ele já tinha... crescendo, né? E no capítulo 10 temos aqui a figura do Rui, o jornalista. Foi por intermédio da sua amizade com Rodolfo Dantas e do pai dele, o senhor Dantas, Rui Barbosa indicou o patriarca da família, né, o senhor Albino, que ele era tio paterno, né, de Rui Barbosa, para ser ministro do Supremo Tribunal de Justiça, que na época era a mais alta magistratura do país, era o cargo máximo, né? E algo nesse momento trouxe muita preocupação para Rui Barbosa. Rodolfo Dantas ficou noivo de uma jovem de família nobre, que é a Alice, filha do barão de Nova Friburgo, que não gostava de política. E ele então temia que essa amizade fosse rompida, fosse prejudicada por conta do noivado e do futuro casamento, né, de Rodolfo. Com alguém que não ia gostar de política, e o homem era totalmente apaixonado pela política, né? O amigo do marido. E Rodolfo, que ele considerava quase como um irmão. Como né? um irmão. Porque ele foi acolhido pelo pai de Rodolfo, que era Manuel Dantas, né? E eles estudaram juntos também na Faculdade de Direito do Recife. Então, para ele ali foi um momento de muita apreensão, né? Ainda mais para ele que gostava tanto de política, respirava a política no seu dia a dia. E aqui, no detalhe, né, nessa continuação, no próximo slide, que é o capítulo 10, a parte 2, o Rui sonhava em ser ministro do governo, onde ele poderia desenvolver algumas reformas, né, tal como a reforma da educação, que o doutor Tiago já expôs para nós, e ele formulou aquela referida reforma todinha, mas ele engavetou. Ele esperou o momento certo, porque ele sabia que naquele momento havia alguns inimigos políticos que iam obstaculizar. A coisa ia avançar, né? Então ele soube esperar o momento para depois esse projeto, essa grande reforma, não fosse embargada pelos desafetos políticos que estavam no poder naquele momento, e com certeza não haveria o apoio necessário. Então agora nós passamos aqui algumas frases impactantes. E até essa sabedoria aí, né? De saber esperar. De saber, a prudência, né? De saber, não, isso não é o momento. Se eu jogar agora, eu não vou conseguir. Né? Então isso também é uma característica forte, né? De Rui Barbosa. De homens sábios, né? De homens sábios. Exatamente. Ele defendia na justiça a educação gratuita, laica, contribuiu muito para a inserção no currículo de disciplinas como a sociologia, a biologia, né? Agora, esse grande projeto de reforma foi considerado na época muito avançado. O Estado brasileiro nesse período ele não se viu como possibilidade do Estado implementar, porque ele era muito contemporâneo, ele previa uma mudança bastante brusca, né? Mas as ideias relacionadas à educação de Rui Barbosa, elas foram disseminadas e a partir dessas ideias surgiram novas
práticas metodológicas. E aquilo que a gente já falou, as coisas elas não acontecem, né, de uma hora para outra. Sim. Elas costumam ser graduais. Sim. Na política, na sociedade de maneira geral, isso é muito normal. E assim foi, mas a ideia ficou lá, plantada. Ficou lá. Né? Ainda que aquilo não foi aprovado, ficou ali. Aí, o tempo passa, e daqui a pouco já vai se refletindo melhor, já vai martelando aquele assunto novamente. Vai ruminando, né? E aqui nós temos algumas frases impactantes, né? E a casa de Rui Barbosa. Para mim, eu tenho no meu quadro uma dessas frases. Lá no meu escritório, eu mandei moldurar essa frase. A justiça tardia nada mais é do que a injustiça institucionalizada. E hoje nós vemos a Dali isso, gosta muito dessa frase, né? Dessa frase, porque hoje a gente, como advogados que somos, né, doutor? Sim. Nós nos esbarramos muito com a demora, a morosidade dessa máquina, né, que é o Poder Judiciário. E a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. E a gente tem vivido isso muito nos nossos tempos atuais. E ele também falava que a abolição da escravidão, quer o governo queira, quer não queira, há de ser efetuada no futuro próximo. E ele lutou por isso. E isso aconteceu. E ele também tem uma frase: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes das mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Né? Então, eu não sei se dá tempo, doutora, de a gente ver esse vídeo aqui de 1 minuto, que é o legado político de Rui Barbosa entre os seus pares, uma homenagem do Senado Federal em relação à sua morte. Então, bora ver aí o vídeo rapidinho. Senhores senadores, nenhum dever ser-me-ia mais penoso do que este de comunicar-vos oficialmente o falecimento do senador Rui Barbosa, que durante 32 anos foi o maior orgulho, a glória mais alta e mais pura do Senado da República. Escritor, Rui Barbosa manteve sempre, até o último alento, o primado das nossas letras. Orador, ninguém tentou disputar-lhe jamais no parlamento ou fora dele o primeiro lugar que a sua mágica eloquência lhe granjeara ainda em plena mocidade. Jornalista, foi mestre incontestado, modelo ainda de beleza, de força e de ética profissional para as gerações da imprensa contemporânea. Jurisconsulto, cada parecer seu ficou como uma monografia exaustiva do assunto de que tratava. Diplomata, culminou na Haia o seu gênio, apostulando a igualdade das soberanias das grandes e das pequenas nações ante a força eterna do direito. Homem de governo, ele foi não só o primeiro doutrinário da nossa incipiente democracia, através da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, tão elevada e formosa na sua estrutura, como também o seu principal aplicador. Político no alto e nobre sentido do vocábulo. Todos vós, senhores senadores, e toda a nação, tendes vivos na memória o seu longo, corajoso e fulgurante apostolado cívico e a sua paixão por todas as liberdades públicas e individuais. Vocês. Então, que homenagem, né? Muito bela homenagem aí para esse grande homem. O reconhecimento mesmo, né? Que devemos, né, como nação, a toda a contribuição
que ele trouxe para nós. Nós temos alguns minutinhos ainda aí, doutora Dalimar. Temos aí o próximo slide, que são perguntas que dá pra gente doutor Tiago. sabatinar aqui o doutor Tiago, com o vasto conhecimento dele. Né? Isso já vimos, né? O legado 30. político dele. Isso. O vídeo mostrou isso. Isso. Rui Barbosa e a Justiça no Brasil. Agora, doutor Tiago. Dever do advogado. Vamos lá para aquela pergunta que você lançou, né? Que o senhor lançou, doutor Tiago. O advogado cristão. Sim. E aí? Essa pode defender? Essa Só vamos repetir, porque acho que estava em outro... Estava no outro? Em outro bloco, não sei se no outro. Vamos repetir aí qual foi o questionamento né, trazido. No para a gente reflita. O advogado, ele é um defensor das leis, do Estado. O advogado cristão, ele pode... Como que ele pode atuar num processo para fazer uma defesa processual, para elaborar uma defesa processual de alguém que cometeu um crime? Um homicida, por exemplo. Um advogado cristão, ele pode efetuar a defesa em juízo de um homicida? De que forma? Isso seria contra os seus princípios éticos, morais, religiosos? Ter que defender um homicida em juízo? Como que isso se dá, né? E isso compatibilizar exatamente. Isso foi uma inquietação minha por muito tempo. E eu participei uma vez de um grupo de advogados cristãos. Onde nós colocamos isso em debate. Para debater esse assunto. E depois desse encontro, para mim, ficou muito claro qual era o papel do advogado cristão. O advogado cristão, sobretudo, ele vai lutar para que o processo seja justo, para que a justiça aconteça. Ele não vai se utilizar de subterfúgios, mentiras, não vai instruir seus clientes, testemunhas a mentir no processo. Porque assim ele não vai estar auxiliando na busca da justiça. A finalidade do processo é dizer o direito, a jurisdição, o exercício da jurisdição. E para esse exercício da jurisdição, nós temos de um lado a norma jurídica, o dever ser, e os fatos, né, que vão ter que precisam estar assim, enquadrados na norma para que o direito ele seja posto, para que ele seja colocado. E o fato tem que ser o verdadeiro. E o fato tem que ser o verdadeiro. Não é papel de um advogado cristão, não, acredito que inclusive é pecado ao advogado cristão instruir o seu cliente a mentir, por exemplo, a atuar com falsidade, escondendo elementos, escondendo provas. Então o papel do advogado ele vai ser no sentido de assegurar que o processo ele seja um processo justo, que as partes sejam devidamente ouvidas dentro do prazo previsto no Código de Processo Penal, para que os remédios constitucionais eles sejam devidamente apreciados com a devida valoração de todas as provas, de todos os elementos que são trazidos aos autos, apresentando esses elementos de defesa que existem efetivamente. Nós temos sempre dois lados também, assim como nós temos, obviamente, pessoas que praticam delitos, mas nós temos, por outro lado, uma pena que deve ser adequada àquele delito praticado, nem mais e nem menos, né, se considerando todos os elementos relacionados ao fato. Para que haja previsões, tem atenuantes, tem agravantes. Exatamente, para que haja as adequada dosimetria. Né? A dosimetria. Da pena. Então o advogado cristão ele tem esse papel de zelar para que a justiça seja feita, para que o Código de Processo ele seja seguido dentro daquele caso que ele está defendendo, para que os prazos processuais eles sejam observados, para que não haja nenhuma nulidade dentro do processo. Favorecimento de alguma das partes. E nenhuma nulidade, porque nós temos também os aspectos, os elementos materiais dentro de um processo, os fatos propriamente que aconteceram, e temos elementos processuais. Né? Então, os elementos processuais é o rito procedimental, é o rito processual que tem que ser seguido. E se não for seguido esse rito procedimental, eventualmente houver uma sentença condenatória lá na frente, essa sentença ela tem que ser reformada. Porque a parte, por mais que ela seja um homicida, tenha praticado um crime, mas ela tem direito ao devido processo legal, que é o que deve zelar um advogado cristão, sobretudo pela justiça e pelo devido processo legal. O exemplo que ele deu do homicida, que assim é mais forte, né? Quando você fala, matou alguém, né? Mas o mesmo raciocínio vai, por exemplo, a doutora Dalimar, que atua em divórcios, né?
Claro que ela não vai incentivar ninguém a se divorciar como uma advogada cristã, né? Mas a pessoa está ali, já tomou sua decisão, né? Não tem os valores, não tem a fé, alguns, né? Não tem nada disso. E eu já atuei em alguns divórcios também. Na verdade, até como cristãos, nós às vezes, eu digo por mim, às vezes eu até espero um pouquinho para ver se eles vão se reconciliar. Ainda daquele tem uma calor ali, né, da raiva, da coisa. Uma conversa ali para ver se reconciliam. Nem protocolo agora, vamos esperar mais um pouco, né? Pra ver se o pessoal volta. Mas enfim, já está decidido, já está a situação ali. Vamos ver então legalmente o que cabe para cada um. Que garante para cada os vínculos, né? Sim. E evitando, né, no caso das que tem filhos, né, envolvidos, as crianças, evitando ali, o sofrimento já existe, inevitável, mas pelo menos minimizar tudo aquilo, né, com os acordos, com, né, negociando ali amigavelmente. Sem ficar colocando mais lenha na fogueira, né, porque o litigioso é mais rentável, né, na tabela da OAB. Então, essa postura cristã, ela é muito necessária, né? Até pela ética também, a ética cristã. Exatamente. E em Rui nós temos esse grande exemplo até, né? De um homem que defendia isso, né? Isso, e contribuiu bastante para o fortalecimento da democracia, combatendo a própria censura. Ele, quando era ministro da Justiça, ele aprovou provimentos contra a censura prévia, né? Então, desse modo, fortalecendo a democracia, fortalecendo a livre manifestação do pensamento, defendendo que, inclusive, as pessoas poderiam criticar as instituições. E isso que hoje ainda está sendo tão discutido nos dias atuais. Né? As pessoas podem criticar as instituições, os agentes públicos, políticos, né? Podem ou não podem criticar? Né? Então, Rui Barbosa defendia exatamente essa possibilidade de crítica. Né? São pessoas públicas, exercem funções públicas e podem, no exercício das suas atividades públicas, serem livremente criticadas. Né? Serem questionadas, né, doutor? Exatamente. Né? A segunda, quais foram as suas maiores lutas em favor da liberdade e da justiça? Da liberdade, né, e a abolição da escravatura é um exemplo, né? É um exemplo, né? É a lei do ventre livre, a lei do sexagenário também. E também tem um ponto muito interessante a favor da justiça, que foi quando ele escreveu a carta ao doutor Evaristo de Moraes, que era um advogado, né, como eu falei. Na defesa dos marinheiros, exatamente, o doutor destacou, né? Exatamente, que ele foi defender os marinheiros na revolta da Chibata, porque os marinheiros, quando acontecia alguma falta grave, algum problema dentro do navio, eles eram punidos com penas degradantes, cruéis. Uau. E então eles se rebelaram, né? E o doutor Evaristo de Moraes foi defender, então, esses marinheiros. E o doutor Evaristo de Moraes passou a ser perseguido, então, e Rui Barbosa escreveu uma carta e publicou uma carta em defesa ao amigo, defendendo as prerrogativas do advogado. Exatamente. Então, outra grande contribuição aí, né? Exatamente. Para a justiça, para os advogados, né? Exatamente. O advogado, ele não pode ser apenado por estar fazendo uma defesa técnica de forma nenhuma de seus clientes, né? Então, isso nós temos garantido hoje. Essa é uma das obras. Hoje é uma das obras, até recomendo todos a procurarem essa carta. Ela não é um documento tão extenso. Deve ter, acredito, em torno de 25 laudas. E está disponível na internet. Então, sugiro todos procurarem a carta ao doutor Evaristo de Moraes, o Rui Barbosa. Já tem a dica aí, ó. É muito legal essa complementar carta. Aí esse conhecimento de Rui, a dica do doutor Tiago Flores. O nosso tempo esgota. E foi tão rápido. Né? O nosso tempo esgota. Porque falar de Rui Barbosa e acompanhado, né, de Dr. Tiago em especial, que é um grande estudioso, né? O currículo dele mostra. Então, contribui muito. Dr. Tiago, muito obrigada. Foi um prazer conhecê-lo e dividir aqui esses 2 programas com o senhor. Já não é a primeira vez, então já é a terceira. Então, daqui a pouco a quarta. Então, tem muitos conteúdos aí, né? Doutora Adriana, doutora Dalimar, eu que agradeço. Parabenizo aqui a Igreja Constantinópolis por ter essa iniciativa do Constante TV. Toda a equipe aí da produção que está aqui por trás, é uma equipe boa aí por trás trabalhando.
E assim, vocês são bênçãos, saibam disso, ajudam muito a que as pessoas possam crescer no conhecimento e tendo também como uma base a palavra de Deus, né? O que é muito valioso, o que é muito importante. Quem dera que todas as TVs abertas fizessem como vocês fazem aqui na Constante TV. Acredito que nós seremos uma sociedade muito diferente. Então vocês são de parabéns e contem comigo também, sempre que precisar. Doutora Dalimar, agradeço, é minha vizinha também. Então pronto, juntos. É mais fácil de convidar o doutor Tiago. E às vezes nós estamos ali na esteira fazendo atividade física, né? E estamos ali conversando. Trocando ideias para os próximos episódios. Exatamente, e conte sempre comigo, é um prazer estar aqui na igreja. E mando um fraterno abraço a todos os nossos telespectadores, a todos os membros aqui da Igreja Constantinópolis. Então, encerramos aqui este episódio de hoje, aprendendo, né, da coragem de Rui, compromisso de Rui com a ética, verdade, né? com justiça, com fé, com democracia, valores, né, que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Então, obrigada pela companhia aí, esses 2 episódios. Aguarde o 3º episódio com o restante da equipe, né? Exatamente. Da equipe do Direito no Dia a Dia. Finalizará esta obra na semana que vem. Muito obrigada, uma boa noite, um excelente resto de semana a todos.